Evangelho de João, capítulo 10. O bom pastor. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome, e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 7, princípio eterno. Jesus é a porta das ovelhas. Quem somos as ovelhas? Somos nós as ovelhas, né, gente? Todos, quando vieram antes de mim, foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 9 e 10, promessa. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Segue um princípio. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Versículo 14, princípio. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Versículo 14 e 15, né? Princípio eterno. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. A propósito dessas palavras, originou-se nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele está possuído do demônio, ele delira. Por que os escutai vós? Outros diziam: essas palavras não são de quem está endemoniado. Acaso pode o demônio abrir os olhos a um cego? Versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e perguntaram-lhe: até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, diz-nos claramente. Jesus respondeu-lhe: eu vou-lo digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Versículo 27, segue princípio, promessa e princípio. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Versículo 28, promessa. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Que amor, né, gente? Essa promessa aqui. Segue princípio. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram pela segunda vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam-lhe: não é por causa de alguma boa obra que queremos apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque sendo homem te fazes Deus. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses. Se a lei chama deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, ora, a escritura não pode ser desprezada. Como acusais de blasfemo aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, porque eu disse: eu sou o Filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não me creiais. Versículo 38 é o princípio. Mas se as faço, e se não
quiseres credes em mim, credes nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Procuraram então prendê-lo, mas ele se esquivou de suas mãos. Ele se retirou novamente para além do Jordão, para o lugar onde João começara a batizar, e lá permaneceu. Muitos foram a ele e diziam: João não fez milagre algum, mas tudo o que João falou deste homem era verdade. E muitos acreditaram nele. É um trava-línguas essa padrejada. Gente, que capítulo, né? Jesus é o bom pastor. Nós somos as suas ovelhas. Tava lendo esse e aí eu lembrei de um livrinho. Vou até mostrar aqui que os meninos têm. O Lobo Disfarçado. Aí eu, como assim? Essa parte aqui, ó, ele chama as ovelhas pelo nome. As ovelhas só escutam, né, a voz do pastor. Esse livrinho também. Tem o pastor de ovelhas lá. E aí ele vai descansar. O lobo vai ver as ovelhas e ele fala, tá todo mundo descansando, eu vou roubar elas pra mim, né? E ele se disfarça de pastor. Só que na hora que ele começa a gritar, as ovelhas não atendem, porque elas só escutam a voz do pastor. Elas não escutam a voz do lobo disfarçado. E aí eu falei, cara, é muito isso, né? Nós somos as ovelhas e nós devemos seguir somente a voz do nosso pastor e não seguir a estes lobos disfarçados, que tem muitos, gente, mas tem muitos lobos disfarçados nessa vida, não é mesmo? Então, devemos sempre ficar atentos à voz do nosso pastor e seguir somente a Jesus. Seguir somente ao nosso pastor. Então, esse versículo aqui, ó. Ele chama as ovelhas pelo nome. Esse aqui é Jesus ele me chama pelo meu nome. Esse versículo aqui me chamou muita atenção. E aí, ó, Jesus vai diante delas e as ovelhas seguem. Aqui, falando dele mesmo, né? Só que eles não entendiam essa parábola. Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguir o meu pastor. Eu sou uma baita de uma ovelhinha, né? Eu vou seguir o pastor. Então, eu seguirei, Senhor, eu seguirei e eu irei aonde fores. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Então, bora anotar a mensagem, a ação. E amanhã a gente continua.